Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um Domingão da Finova, episódio 4. Essa semana foi bem movimentada. Tivemos aí mais um capítulo dessa novela do tarifaço do Trump. E essa semana agora que vai entrar do dia 28 é a última semana que o Brasil tem para negociar se as tarifas vão ou não entrar em ação, né? Entrar em vigor. Então, sem muita enrolação, vamos direto para o nosso gráfico ali no Profit, que geralmente o gráfico ele nos diz muita coisa antes de acontecer, né? Então já diz os movimentos que os grandes players estão fazendo. Então vamos direto pro gráfico, dar uma olhada lá no que eu preparei para vocês para esse episódio. Bom, então como de costume, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Ibovespa. Ibovespa aí tendo uma semana bem feia, né? A gente pode ver aqui no semanal teve alguns candles com bastante sombra em cima, então, até teve esse candle aqui do dia 23 que subiu quase 1% a bolsa, mas depois ainda deixou um pouco de sombra e foi praticamente engolfada ali no próximo dia, né? Então mostrando realmente a força vendedora. Das médias do Ibov, como que vamos ampliar um pouco a visão aqui? Deixa eu dar isso, aqui fica melhor para enxergar, né? Das médias do Ibov, como que a gente tá? Ainda tem aquela LTAzinha ali lá embaixo ainda. Estamos nessa região aqui de antigo topo, que aparentemente, né, o Ibov tá brigando aqui nessa região, tá segurando aqui mais ou menos. E médias no diário cruzando para baixo e as médias mais longas aqui vindo por baixo, mas ainda apontando para cima, né? Pode talvez servir de ponto de suporte quando chegar aqui perto. No semanal, vamos ver como é que tá. No semanal realmente fica um candle mais feio ainda, né? Fica realmente um martelo aqui invertido. Então mostrando realmente que a força vendedora tá muito forte. Tá realmente ganhando dos compradores nessa semana. E aí se a gente for olhar as médias, a gente já percebe que a média de 21 do semanal já foi perdida. Então geralmente a média móvel num tempo gráfico maior, ela geralmente ela é um suporte mais forte, né, mais consistente. Mas a gente já vê que ela já foi perdida, a média do 21 semanal. E daí a gente tem a média dos 62 aqui, no semanal aqui embaixo, quase próximo dessa região da LTA. E daí as médias mais longas estão bem lá para baixo mesmo, mas ainda estão apontando para cima, né? Então, média apontando para cima significa ainda que o movimento é de tendência de alta, porém, né, com correções aí ao longo do caminho, né? Então, Ibovespa não tem muito o que falar, né? A gente perdeu as médias, tem essa LTAzinha passando aqui por baixo, então se o Ibovespa chegar aqui nessa média, é mais ou menos mais uns 3% de queda, também não é algo de outro mundo, né? Até porque saiu toda essa repercussão de tarifa de Trump e tal, e a bolsa caiu 5%, né? 5,5%. Então uma correção também totalmente normal, né? O único problema é o Ibovespa ficar nessa lateralidade por muito tempo e daí acaba fechando o ano sem uma rentabilidade muito boa. Mas é isso então para compras visando a longo prazo. Essa região aqui da LTA, mais próxima aqui da LTA, é melhor, né? Sempre acompanhando ali o rastreador. E é isso que eu estou vendo para o Ibovespa nesse momento, né? Tem a LTAzinha aqui para próxima, talvez busque, mas no momento não estou posicionado em nada em BOVA especificamente, sempre de olho no rastreador, né? O rastreador ali que eu uso para dar os meus gatilhos de trade curto. Seguindo aqui, continuamos na saga de Banco do Brasil, mais um episódio aqui da saga. Esse papel aqui está acompanhando bem e tá bem interessante. No semanal aqui, ó, chegou nesse suporte aqui lá de 2023. Esse suporte ele ficou bem lateralizado aqui, pegando força para poder expandir depois. Então chegou exatamente nesse suporte
dos 19 e pouquinho aqui, 19,80 mais ou menos. E entrou força compradora, deixou um martelinho aqui, mas também está bem próxima dessa LTA. Então acredito que venha. Tocando a LTA, eu já abro uma posição, que realmente é uma LTA bem antiga, se a gente for ver aqui. É uma LTA lá desde 2016, então tem 2016, tem o toque do Covid aqui, e mais alguns toques ao longo do período, então tem quase 6 toques, se não me engano. Então esse aqui vai ser o 7º toque nessa LTA. E uma LTA bem longa. E tem a questão do balanço também, né? Agosto agora entrando vai ter a temporada de resultados do segundo trimestre. O mercado está pessimista demais com o Banco do Brasil, então acredito que vá bater muito na ação, já antecipando uma queda. E se caso o resultado não vir tão ruim assim como eles estão esperando, aí o papel vai subir, né? Às vezes pode vir pior do que ano passado, mas não veio tão pior do que eles previam. Então daí o papel sobe, que realmente muda aí a perspectiva que o mercado está tendo. Então, Banco do Brasil, seguimos aqui, né, de olho, acompanhando ele aqui de olho bem perto, geralmente simplesmente esperando um toque aqui nessa região, ou mostrando uma força, né? Ele pode ficar, por exemplo, lateral aqui, ter 2 semanas laterais, e daí se ela tem 2 semanas lateral, ele já bate aqui na LTA, e daí ele sobe, né? Que é justamente as 2 semanas que tem até o balanço. Então, acredito que daí o mercado já... Deixa eu só apagar isso aqui. Acredito que o mercado aí já bateu bastante no papel, né? O papel caiu aí caiu quase 35% desde o topo ali que teve. Então, para uma ação de banco, né, que tem um resultado sólido ali, tá, um dos melhores modelos de negócio no Brasil, acredito que já está próximo ali do seu fundo. Próxima empresa é Vale, né? Vale aí, outra blue chip. Acho que é sempre bom estar acompanhando. Vale no semanal deixou um candle bem feio aqui, mas ainda fechou acima dessa LTB. A gente consegue perceber que Vale tem essa linha de tendência de baixa, que vem desde lá de 2023, que foi um dos topos, né? A Vale tá lateralizada aqui, e ela tem basicamente essa região de topo histórico aqui, né? Então ela foi 3 vezes lá nessa região. Pode ver que é realmente o topo histórico de Vale, ó, lá desde 94. A gente tem esse gráfico aqui de Vale, e realmente tem essa região de topo histórico aqui. E daí ela tem essa linha de tendência de baixa desde o topo histórico, com 1, 2, 3, 4 e o quinto e sexto aqui, né? Vários toques aqui que ela tá realmente brigando nessa região. E nesse candle aqui, por exemplo, do dia 7, ela até fecha em cima, e aqui como também entra muita força vendedora, e no próxima semana já perde. Então, o que vai nos dizer se realmente Vale vai conseguir vencer essa barreira dessa linha de tendência de baixa é realmente essa próxima semana, né? Se ela vai conseguir fazer um candle expressivo aqui, convincente, né? De que realmente tem força para vencer essa linha de tendência de baixa. A gente consegue ver que no diário, ó. No diário, essa semana, como que foi? Ela dá um gap, aí ela abre, consegue romper, fica um candle positivo, que é esse candle aqui do dia 22. Um candle positivo fora dessa linha de tendência de baixa. Mas os próximos candles já são todos vermelhos, né? Todos negativos. Porém, quando ela de fato chega na LTB, ela deixa uma sombra. Então aqui, ela deixa uma sombra uma sombra inferior. Então ela consegue segurar em cima dessa LTB. Vamos acompanhando aí a próxima semana de Vale. Por ela estar muito tempo lateralizada, percebe que as médias também elas estão muito próximas. Desde o tempo de todas as médias chegar tudo próximo. Então as médias estão muito próximas. Então um ralizão que Vale faz, as médias todas vão junto guiando o preço, né? Então no diário a gente tem esse cruzamento já da média mais curta, que é de 21, cruzando todas as médias para cima. Então apontando todas para cima.
Isso é bom, daí as médias elas servem como um suporte, né, pro preço. E no semanal como que tá? No semanal ainda as médias estão bem disparsas, né, bem longe uma da outra, mas a média mais longa apontando para cima ainda, então não é de todo ruim, né? E daí também a gente tem o quase, ela ó, tá começando a apontar para cima aqui, e a média de 62 ela tá quase ainda está apontando para baixo, mas está quase ficando flat aqui, né? Que ela fica flat e depois ela sobe, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então ela fica mais flatzinha assim e depois ela sobe. E aí também a gente tem, enquanto essa outra média vai puxando aqui, né? Então, se Vale conseguir segurar a força até essas médias chegarem junto aqui, talvez ela consiga empurrar o papel aqui para cima. Nós vamos acompanhando aí o momento de Vale e do minério de ferro também. Bom, e seguimos aqui na nossa saga de açaí, né? E de fato ela veio aqui na nossa LTA, se a gente for acompanhar os episódios anteriores. A gente tava nessa expectativa, se ela ia de fato encontrar a LTA aqui. E encontrou. Então no semanal ela encontrou a LTA, deixou sombra. E justamente ela também encontrou a média de 21 aqui do semanal. E já entrou força compradora, deixando aí quase um doji nesse semanal. E fechando acima da LTA. Então isso é um bom ponto importante já. O único problema, não um problema, mas a única coisa que eu fico na expectativa é que realmente ela está chegando próximo dessa região do funil aqui, né? No afunilamento desse triângulo. Então ela tem uma outra, ela tem uma LTB logo em cima aqui, então ela vai estreitando cada vez mais e daí para algum lado ele vai romper. Então a ideia agora é acompanhar esse movimento, ver se vai romper ou não. Para que lado que vai romper, né? Também tem essa média aqui de 125 períodos no semanal, que serve como uma resistência gigante. Né? Então pode ver aqui, ó, desde quando ele existe, né? Porque como é um período semanal, 125 períodos demora para ele existir, então é uma média bem forte. Então toda vez que ela toca nos preços, pode ver que ela derruba os preços, ó. Aqui derruba o preço, ó. E aqui também ela foi derrubando o preço. Percebe que sempre que toca nela no semanal, nenhum candle fechou acima dela, né? Então, por exemplo, esse aqui fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Esse aqui fechou mais próximo, ó, mas ainda fechou abaixo. E esse daí voltou para baixo e empurrou de novo para a linha de baixo. Então, a principal barreira a ser vencida por açaí é essa linha vermelha, que é a linha de tendência de baixa dela, de longo prazo, e essa média aqui de 125. Seguimos acompanhando o papel aqui. É uma empresa boa, setor aí de mercado, então setor que sempre vai ter público, né? Todo mundo precisa comer. Então vamos acompanhando aí para realmente ver se dá uma oportunidade de algum tradezinho em açaí. Obviamente que qualquer coisa que eu fizer com o papel, eu vou postar lá no na nossa parte de análise, né? Todo o racional ali que eu fiz e postar em qual opção ou como que eu estou posicionado no ativo. Mas por enquanto não estou posicionado em nada em açaí. E dando continuidade aqui, temos BB Seguridade ficando feio, BB Seguridade. Tivemos um trade já aqui nessa região, onde conseguimos mais de 115% na opção ali em poucos dias, né, menos de 20 dias. Mas a nossa LTA, que é essa linha verde, que era o nosso gatilho para o nosso trade, foi rompida. Então, foi rompida realmente, não tem mais o que falar. Caiu quase mais de quantos por cento? Quase 4% da nossa LTA. Então, realmente não tem mais o que argumentar. Perdemos essa LTA aqui. E daí o papel ele foi nesse suportezinho aqui nos 33 mais ou menos. E tá. Entrou força compradora aqui, né? Deixou sombra. Mas realmente eu não vejo mais nenhum suporte claro para Banco do Brasil Seguridade. Então
Como é que tá no semanal aqui? Se tem alguma média. Percebe que são candles bem feios, né? São todos candles aqui que vão até o final quase. Deixa pouca sombra, vai deixando no semanal. Então são realmente candles bem abruptos assim, né? Que vão caindo seco. Rompeu essa média móvel aqui. E quando foi testar de baixo para cima já deixou sombra superior. Média curta apontando para baixo já. Então realmente Banco do Brasil Seguridade. Conseguimos achar um trade ali bem no time correto assim. Porque realmente a coisa tá ficando feia. Tem suporte melhorzinho aqui no 31. E daí, que é próximo dessa média de 125 aqui. Então, se eu fosse fazer alguma coisa aqui com uma EBCE, deixa eu só conseguir calcular essa distância aqui. Daria mais 5% de queda. Não é algo também extraordinário, mais 5%, 6% de queda, pode acontecer. É temporada de balanço agora, então vamos ficar de olho aí. E se eu fosse fazer mais alguma coisa com o Banco do Brasil Seguridade, eu faria aqui nessa região dos 31, que é um suporte ali que ficou bastante tempo, ó, percebe que quanto mais tempo ela fica naquela região ali, mais ele vai segurando, né? Mais os compradores eles vão mostrando que tem força. Então, a aplicação fica lateral aqui, basicamente, quanto tempo que ficou lateral? Ó, 45 dias, basicamente, que ela ficou nessa lateralização aqui. Então ela meio que tava acumulando, né, esse preço aqui, pra depois explodir, né? Então, é um suporte aqui bem legal. E tá próximo também da média de 125, que é essa média rosa aqui, né? Fúcsia, que é a cor que o Profit dá. Então, vamos ficar... Se eu fosse fazer alguma coisa, eu faria aqui próximo de novo nessa região aqui, dos 31. Seguindo, temos Gerdau, siderúrgica aí. Então, como que tá a Gerdau aqui? Vamos dar uma ampliada. Gerdau, deixa eu botar no semanal, vai ficar mais fácil. Gerdau tem essa LTA de longuíssimo prazo, aqui de 2016, 2022 e agora tem alguns toques aqui. Teve essa semana do Trump que ela saiu bastante da LTA, caiu 10%, mas nos próximos candles já, na real ela chegou a cair, né, bastante 10%, mas ela fechou a 2, quase 3% da LTA, então ainda dá para considerar que ela fechou próximo, né, entrou bastante força compradora e voltou de novo pro range da LTA aqui e tá respeitando, né, no semanal. Também veio de uma lateralização aqui bem grande, né, no papel, ó, tá bem de lado aqui, consegue ver. Então as médias também estão bem próximas, porém, o que eu estou enxergando aqui de legal? Além do papel tá grudado na LTA aqui de novo, ó, então ele entra bastante força compradora aqui, bastante sombra, tem respeitado bastante. As médias estão fazendo um movimento de colher assim por baixo dos candles. Percebe que todas as médias que estão, a média de 62, que é uma média um pouco mais longa, tá cruzando, vai cruzar essa média mais alta aqui, 125, e a média está apontada para cima, né, no diário. Então, todas as médias estão apontando para cima, né, se cruzando, realmente servindo como esse colchão ali para os preços, que vai impulsionar os preços. E também no semanal também, ó, essa média que já começa a fazer esse mesmo movimento de suporte aqui, apontando para cima. Então, Gerdau também tô achando legal, principalmente por causa do minério, né? O minério aí deu uma subida boa, desde aquele domingão lá que a gente conseguiu ver como é que tava. Tava em cima da LTA, então desde lá ele conseguiu o suporte que ele queria para conseguir dar uma subida. O único fato de Gerdau é essa questão das exportações, porque Gerdau exporta bastante para os Estados Unidos, mas eles também têm uma fábrica lá, né? Então, não sei como realmente fica essa impactação aí no resultado de Gerdau, mas o gráfico tá bonito, então talvez se sair alguma negociação com o Brasil e Estados Unidos, Gerdau se beneficia
E o gráfico já tá mostrando que tá bonito, né? Então, o Gerdau também tá bem legal. Nossa próxima aqui é uma ação mais low profile, né, digamos assim. Pouca gente conhece, que é a Unifique. Unifique, ela é uma empresa aqui de internet, né, e telecomunicações aqui em Santa Catarina. Então, eu conheço bastante a Unifique, né, morei na cidade aí, na cidade vizinha, que ela tem a sede, né, que é Timbó. Então, eu gosto de Unifique também, conheço bastante a empresa. Porém, ela é uma empresa que está recentemente, né, ela foi recentemente listada, então ela sofreu bastante ali, né, desde o IPO, pode ver que ela faz IPO. Ela só caiu, porém, ela encontrou esse fundo aqui no dia 2 de 2023, no mês 2 na real, dia 13 do mês 2 ali na semana. E desde lá então a gente consegue traçar uma LTA com vários toques aqui, ó. Bom, voltamos aí, né, deu um problema técnico que acabei fechando a aba. Mas seguindo com o Unifique, deixa eu ver no semanal aqui, ó, como que ela tá. Ela tem, né, essa clara região aqui de resistência, né? Então tem 3 toques aqui nessa região em branco aqui nos R$ 4, que é uma resistência clara de suporte. Porém ela tá com essa LTAzinha aqui também, que tá respeitando bem. Então ela tá subindo aqui e tá se aproximando de novo, né, dessa LTA, uma queda de tá 3% da LTA, e ainda vai abrir do outro lado aqui, vai ter uma queda ainda menor. E também ela está chegando próximo aqui de uma região de afunilamento, né? Então ela tem um topo que bate o papel para baixo e tem uma LTA que vai apontando para cima. Então ela vai estreitando esse preço e o lado que explodir, a ação vai seguir, né, a tendência para o lado que vencer. Então, o Unifique também é bem legal. É um papel que tem um pouco menos de liquidez ali. Não tem liquidez com opções, né? Bem pouco. Então é mais realmente aí para fazer, se for fazer alguma compra, é só no mercado à vista. Mas é uma empresa bem que eu gosto bastante, principalmente porque é aqui da minha região, né? Então eu conheço bastante. As médias aqui a gente consegue ver que estão todas. O papel é tão recente que ele nem tem média de 252 períodos, né? Nem chegou a dar os 252 períodos no semanal. Então a gente consegue ver que as médias aqui, ó, apontando para cima, apontando para cima, apontando para cima. No diário também as médias aqui mais longas apontando para cima e as mais curtas, né, apontando para baixo, justamente por causa desse movimento de queda que teve aqui, mas se aproximando dessa LTA. Então quem gosta de Unifique aí, eu ficaria mais confortável com compras aqui nos 3,50 de novo, justamente por causa dessa linha de tendência de alta que o papel está tendo. Seguimos agora com o VEG, né, papelzinho aí que VEG é sempre assim, né, a empresa cresce muito, realmente não tenho o que falar, uma das melhores empresas da bolsa aí realmente, mas toda entrega de resultado de VEG é a mesma coisa, né? O papel cresce, mas não cresce o suficiente do que o mercado está precificando, e daí ela sempre cai muito logo depois do resultado, mas depois, né, o mercado vai corrigindo e ela volta a subir. Então, o VEG teve mais um resultado essa semana aqui. O papel cresceu, né, como sempre, cresceu lucro, cresceu margem e resultado, porém não o suficiente que o mercado estava precificando. Então daí o papel cai aí na semana quase 15%, então teve uma semana muito feia, realmente. E tá tendo um ano muito feio, na verdade, VEG. VEG desde o começo do ano aí cai quase 30%. Então, ó, na verdade cai quase 40%. Na verdade, cai quase 40%, né? Então, é realmente um ano terrível para VEG, mas ainda é uma empresa que tem ótimos fundamentos, né? Então, realmente ela estava muito esticada, então não tinha muito. O mercado estava precificando algo muito além, né, do que a empresa entregou, aí por isso que tem essa correção. Porém, há uma luz no fim do túnel. VEG chega nesse suporte aqui de 2024 aqui do ano passado, quase um ano aqui de suporte,
E entrou um pouco de força compradora, percebe que tem esse candlezinho aqui que é um mini martelinho, meio que mostrando que cansou, né? Então ela caiu reto praticamente 3 dias, ó, 1, 2, 3 dias ela só despencou, e aqui ela já deu um candle de cansaço, né? Então ela mostra que tá cansada, você pode ver que assentou aqui nesse preço. Obviamente que é um candle só, então ela pode só continuar a queda, tem que continuar analisando aqui, olhando os próximos dias se vai respeitar essa região aqui. E no semanal também, ó, pode ver que foi um candle bem feio, ó, só caiu reto. E aqui no final que entrou força. Então, para realmente mostrar que tem alguma relevância aqui esses preços, teria que, de fato, fechar mais umas semanas assim, ou um doji, 2, 3 doji aqui, ou um candle de força realmente, mostrando que tem força compradora aqui nessa região. Até porque, ó, ela passa reto em várias médias, então ela passou reto na média de 125, na média de 252, que são realmente as médias semanais ali que poderiam servir de suporte. O papel só passa reto, então o papel só passou reto nessas médias, então realmente a gente não dá pra cravar, por exemplo, pô, deixou um pouquinho de sombra, já é esse resultado, já é um suporte, vamos entrar comprado, porque VEG vai voltar. Não é tão preto no branco assim, né? Você percebe que todas as médias no diário estão apontando para baixo. Então, realmente não está muito legal esse caminho de VEG. A longuíssimo prazo, VEG tem essa LTA aqui, ó, desde 2008, com alguns toques aqui. E tá chegando próximo, entre aspas, né? Mas é o mais perto que VEG teve próximo aí desde o Covid, da média. Então tá de novo aqui, ó, teria que cair mais ou menos, vamos ver, a distância. Mais 27%, provavelmente fecharia o ano aí com menos 60%. Eu acho um pouco demais. E ainda tem uns suportezinhos aqui, né, em 31 e 30, que pode segurar o preço de VEG. Mas vamos acompanhando. Obviamente que ainda continua sendo uma boa empresa. Realmente só o mercado estava precificando algo muito além do que a empresa entregou. Então ela está corrigindo. E também tem essa questão das tarifas, né? A VEG exporta bastante. Então toda essa pressão política e macro pesa bastante no papel. Mas talvez tenha uma luz de futuro aqui nos R$36, né? Quase dando 38% de queda desde o início do ano. Então vamos acompanhando o VEG aqui, nessa região de preço, que talvez pode ser uma luz no fim do túnel. Dando sequência aqui, chegamos ao nosso penúltimo papel do vídeo de hoje. É IRB, né? IRB, acho que eu já falei no vídeo anterior também. Tá naquela situação de fundo histórico e linha de tendência de alta desde o fundo histórico. É um papel bem polêmico, o IRB, né? Muita gente não gosta, principalmente porque foi uma fraude, né? Então, uma empresa era uma fraude e agora está se reformulando. Então, o IRB também está próximo dessa região da LTA, se aproximando, né? Então, ela pode ficar de lado aqui, tendo um candle mais... Ó, por exemplo, se ela chegar nessa altura aqui, ó, nessa altura aqui mais ou menos, ela pode bater na LTA ali, caindo uns 10%. Ela bate nessa região da LTA, conforme os dias vão passando. Então, IRB eu gosto, principalmente porque ela tem bastante liquidez em opção, né? Embora seja um papel polêmico, justamente ela tem bastante liquidez, dá pra fazer as operações. E tá chegando aí nessa LTA, que é desde o fundo histórico. Então nessa região aqui das LTAs, eu gosto bastante de IRB. E por fim, temos ela, né, que é a Hypera. O papel também teve um passado recente não muito agradável, né? Acabou saindo resultado ali e o papel caiu
caiu muito nesse candle aqui, ó. Olha a volatilidade desse candle, né? Amplitude gigante. Então o papel ele foi de cair 17% na semana, chegou a subir 10% e fechou positivo em 1% na semana. Então uma volatilidade gigante, que foi justamente quando saiu o resultado de Ipera. Daí o resultado foi péssimo, o papel abriu batendo muito na empresa. Nisso entrou proposta de compra da EMS, se eu não me engano, que é a concorrente. E daí sempre quando tem uma expectativa de fusão, né, ou de opa, o papel já compra junto, né, porque sabe que vai sair um preço maior do que o de tela, provavelmente. Aí entrou a força compradora gigante e no outro dia a Ipera falou assim, não vou vender não, pode sair daqui. E daí o papel terminou de bater por conta do resultado. Então, de fato, aí o papel teve no passado, ali no final do ano, bem ruim, caiu muito. Porém, encontrou esse fundo aqui nos R$16, né, que é próximo também desse fundo aqui de 2016, ó. Então, percebe que 2016 aí ainda já tinha acontecido, acho que o impeachment, se eu não me engano, mas ainda estava naquele momento, né, de crise da Dilma e tal, um cenário bem ruim. E daí foi nesse mais ou menos, foi exatamente nesse fundo aqui que o papel se ancorou e entrou força compradora, ó, fecha o martelo nessa região aqui desses R$16, então bate e ele sobe. E daqui a gente consegue traçar uma LTAzinha, né, mais de curtinho prazo aqui pro papel. E ele está se aproximando dessa LTA de novo. Então está se aproximando aqui dessa região. E também ele venceu essa LTB aqui, essa linha vermelha, que foi a LTB, né, ali próximo do topo histórico que o papel teve. Então tem 2, 3, no terceiro toque aqui ele vence. E ele vai agora testar de cima para baixo também essa LTA, essa LTB na verdade, essa linha de baixo, vai testar de cima para baixo. E o que tem próximo dessa LTB aqui é justamente essas médias aqui, ó. Então, teoricamente, o papel tem 3 regiões de suporte aí, né? Ele tem o teste de cima para baixo da LTB e essas duas médias aqui por baixo dele. Então, conforme vai passando os dias aqui, se o papel continuar caindo, ele pode encostar aqui a tempo das médias estarem segurando aqui para ele, e daí ele bate, encosta e vai, né? E às vezes nem chega a encostar nessa LTA aqui nesse primeiro momento. Então o Ipera também tá bem legal. Eu tô acompanhando aqui o papel de perto justamente por causa dessas duas médias no semanal que estão se cruzando ali para cima e podem servir de suporte para o papel nessa região de preços. Lembrando que o semanal é mais forte, né? Então no diário ainda a gente vê também o cruzamento aqui das médias mais longas, ó, apontando para cima aqui. Ó, apontando para cima. Deixa eu só. Apontando para cima. Assim, mais ou menos a outra pode vir aqui, daí cruza também. Provavelmente nessa. Se cruzar as duas nessa região aqui, vai ter 2 pontos de suporte. Um suporte no semanal e um suporte no diário. Das duas médias longas. Então, é bem legal. Eu tô acompanhando de perto aqui Ipera também. Ipera tem um pouco de liquidez e opções, né? Então, acompanhando. Se chegar nessa região aqui de preços, dá para abrir um tradezinho aqui e aproveitar essa possível alta do papel. Bom, pessoal, esse foi o Dominando a Final dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar um comentário. Isso ajuda bastante a gente a ver se vocês estão gostando do conteúdo. E também impulsionar o nosso conteúdo aí no YouTube, principalmente. Lembrando que esse conteúdo, esse vídeo, né, é um programa especialmente só para o YouTube. Então só o YouTube tem esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco maior, né, um pouco mais denso ali. Realmente o vídeo é mais para formato de YouTube.
E também convido vocês a criar conta aqui na Finova, plataforma totalmente gratuita, onde você tem acesso ao ranking de ações que a gente filtra as melhores empresas do mercado e filtra também um dos melhores momentos para você comprar as ações ali para longo prazo, principalmente, que é através do nosso rastreador de mercado. Então, crie sua conta na Finova, tem acesso lá a todas as ferramentas, todas as análises que a gente faz de forma totalmente gratuita e siga nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição também. Eu fico por aqui, valeu!